Bom dia, hoje sexta-feira, 8 de maio, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Na agenda aqui saiu o IPCA, e o IPCA veio abaixo das estimativas, a expectativa era de 0,75 mês contra mês e veio 0,71. Na comparação anual, a expectativa era de 8,23 e veio 8,17. O cenário político também segue dando tom, né? Ontem foi aprovada a MP 665, e não passaram aí os destaques do DEM, né, que retirava a maioria das mudanças no seguro-desemprego. Mas lá fora acaba sendo destaque, saiu há pouco o payroll, que a gente acabou anunciando aí ao vivo, tanto com o Caio quanto com o Danilo. Eles falaram como é que foi o payroll. O número em si, né, o número principal, veio uma diferença praticamente de 2%, ou seja, não teve diferença, está aí dentro da margem de erro. O problema foi o revisado do payroll passado, de 126 mil para 85, uma queda de quase 40% chama a atenção e continua demonstrando, né, desde esse último payroll, do payroll passado, que a economia dos Estados Unidos vem mostrando um enfraquecimento, não vem mostrando uma melhora com as expectativas. Vários economistas citam, não, foi pontual, tudo isso, mas os números continuam a piorar e não a melhorar. Então esquece meio do ano alta de juros e quem sabe nem esse ano tem alta de juros por lá. Além da Janete ter falado, né, de que até as bolsas, as ações estavam nos níveis elevados. Além disso, saíram também os dados na China e todos os dados piores. Exportações recuaram 6,4%, as importações caíram 16%, demonstrando que o país vem desacelerando fortemente. Agora, para falar como é que abriu aqui a volatilidade que foi tanto o índice quanto o dólar e oportunidade de investimento, eu convido o Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa já amanhece bem forte, aí subindo na casa de 1% no nosso mercado futuro, enquanto ontem nós tivemos um fechamento negativo de 0,80%, fechou cotado a 57.675 pontos. Já em relação ao dólar, o dólar teve uma movimentação neutra ontem, hoje abriu próximo à estabilidade, tentou pegar uma força no início do pregão, entretanto, quando saíram os dados do payroll, aí o mercado foi bem prejudicado, o dólar chegou a cair 0,7% e posteriormente recuperou, está trabalhando próximo à estabilidade. Por meio gráfico, olhando a movimentação gráfica, a gente está vendo uma movimentação para cima tanto para a bolsa e quanto para o dólar, tá? A gente está de olho em alguns papéis aqui que a gente vai monitorar para o dia de hoje. A gente está de olho para montar posições na ponta compradora. Então fiquem atentos. Suzano, Estácio, Lojas Americanas, Banco do Brasil e Itaú. Rapidamente aqui só para mencionar as operações que estão em aberto, a gente teve alguns ajustes nas oportunidades de swing trades que estão em aberto nos stops. Então vamos lá. Fibria, a gente está vendido em 43,07, a gente ajustou o stop para 42,17, o ativo está proporcionando 4,5 de retorno. CSN, a venda foi a 9,02, o novo stop está em 8,70. Usim 5, a venda foi a 6,75, o stop está a 7,01. E ELPL4, a gente iniciou um trade ontem na ponta vendedora em 12,55, a gente tem um alvo em R$11 e o stop a 13. Desejo a todos uma excelente sexta-feira e bons negócios. Obrigado, Danilo. O fluxo aqui na casa ontem foi vendedor em 9 milhões de reais pelos locais. Eles compraram BB Seguridade, Ambev, Cielo, Vivo e Vale 3. Foram vendedores de Petro 3, Semig, Ultrapar, Lojas Renner e Vale 5. Nas duas pontas, Itaú 4, Cosan, Petro 4 e Croton 3. Já os estrangeiros foram net compradores em 16 milhões de reais. Eles compraram Ultrapar, Dufry, né, que é DAGB33, Embraer, Ambev e TOTUS. Foram vendedores de Brasil Food, Semig, Gol, OIBR4 e Bradesco, nas duas pontas Vale 3. A gente teve resultado de Lojas Americanas e CETIP. As Lojas Americanas veio em linha com same-store sales, vendas mesmas lojas na casa de 9%. O que eles fizeram? Eles fizeram uma comparação dos 4 primeiros meses desse ano contra os 4 primeiros meses do ano passado. Por quê? Porque tem um efeito Páscoa. A Páscoa esse ano caiu no início de abril, no ano passado caiu para o dia 20 de abril. Ou seja, esse ano, o primeiro trimestre foi impactado positivamente. Então, olhando same-store sales, 4 meses, 9%, ela continua crescendo. A gente já viu resultados de Allianz, BR Malls, de Shopping Center, crescendo entre 4% e 5% só, ou seja, um crescimento real negativo quando a gente analisa em relação à inflação. Resultado bom, mas em linha com as expectativas, a gente segue otimista com o case Lojas Americanas, pelo crescimento do número de lojas, os 85 anos em 5, querem dobrar o número de lojas, impressionante isso, abrir 800 lojas, e eles vão nesse rumo de crescimento de receita que foi na casa de 18%.
alto. E CETIP também foi outro que reportou um bom resultado operacional, mas também em linha, né? A receita veio em linha, o EBITDA veio um pouco melhor do que esperado e margens também, né? O grande ponto ali de discussão em relação à CETIP era em relação ao gravame. O que é o gravame? São justamente, né, a venda de veículos, a venda de veículos financiados. E aí você tem justamente esse registro de gravame que caiu 20%, mas já é esperado dado o fraco cenário econômico. Em compensação, o segmento de derivativos, né, em renda fixa, de balcão, apresentaram forte crescimento. A ação negocia 18,5 vezes lucro, não é uma barganha. E seu dividend yield, né, projetado na casa de 4,7%. Segue interessante, mas vale destacar que o upside não é nenhuma barganha. Tem um upside agora pequeno, na casa de 10%, que seria praticamente ali 20 vezes, um pouquinho mais, 12% de upside, para chegar a 20 vezes que a gente acha que é um múltiplo elevado, fora os riscos que ainda tem. Quando ela foi citada naquele problema do gravame, da GRV, pagando propina ou não, tem alguns riscos. Então, quem tem um CETIP, de repente vale a pena montar uma proteção via fence aí, dado que o resultado veio em linha, a gente não acredita em grandes expectativas aí e não tem mais trigger, né, gatilho aí no curto prazo para sair. Agora eu volto com o Kim, com o som, com tudo. Vamos lá, Kim, bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Espero que o som esteja ok agora. Começando aqui com o resultado de Suzano, resultado do primeiro trimestre, resultado forte, um bom resultado puxado principalmente pela parte de celulose externo, compensando aí o mau desempenho na parte de papel interno. Mas indo para os segmentos, justamente a parte de celulose para exportação, que equivale a quase 50% da receita da empresa, um forte desempenho. O volume subiu 2,3% no trimestre contra trimestre, mas aqui a gente tem um efeito de sazonalidade. Com o dólar subindo tanto e repasse de preço, a receita subiu 19% no trimestre contra trimestre. Então, considerando a sazonalidade, um efeito bem forte na parte de celulose para exportação. Na parte de papel, mercado interno, que corresponde aí a 30% da receita, forte queda na parte de volume. A gente viu 13% de queda no ano contra ano, aí o cenário doméstico mais desafiador já refletindo no resultado desse segmento. Com isso, a receita líquida caiu 7%. No ano contra ano, então caiu menos do que o volume, porque a empresa conseguiu repassar aí um pouco de preço para a parte de papel interno. Então esses dois são os principais segmentos da empresa. No consolidado a receita cresceu bem, 50% no ano contra ano, e apesar da parada ali na fábrica de Imperatriz, que aumenta os custos, ela conseguiu ainda assim aumentar a margem EBITDA, que chegou a 43%. A alavancagem também foi reduzida de 4,1 para 3,9 vezes dívida líquida EBITDA nesse trimestre. Então, no resumo, um resultado forte impulsionado por dólar e bom desempenho operacional na parte de celulose, porém aí vale a gente ficar bem de olho, olhar bem de perto ali ao longo do ano como vai se desenvolver a parte de papel para mercado interno, que tem se deteriorado um pouco, e é bom a gente ficar de olho, mas a gente ainda continua otimista com o papel, principalmente por conta de dólar num patamar alto, e Suzano continua sendo a nossa preferência no setor. E indo rapidamente aqui para a Estácio, que também divulgou resultado, um bom resultado também, principalmente se a gente considerar as mudanças do FIES. Se a gente olhar no setor presencial, a gente tem uma captação forte ainda, mesmo com essa menor penetração do FIES, que antes era de 33% na captação, agora foi para 17%, conseguiu manter um bom crescimento. O EAD continuou crescendo forte também, e aí a gente tem alguns efeitos de Uniceb. Então, no consolidado, aí receita crescendo 20% no ano contra ano, e expansão na margem EBITDA, atingindo 27,5%, 3 pontos percentuais acima do mesmo trimestre do ano anterior. Então, no resumo, é resultado bom, principalmente se a gente considerar o novo cenário de FIES, o resultado, até o ritmo de crescimento de receita e margem é comparável ao ritmo pré-FIES. Então, um resultado bom, mas a gente continua bem cauteloso com o setor para esse ano, porque as mudanças do FIES devem impactar de forma mais negativa ao longo do ano. A gente vê um impacto forte já no fluxo de caixa da Estácio nesse trimestre, ela tinha um capex alto ainda, e com o aumento de capital de giro prejudicou bastante. A gente precisa ver como que vai ser a reação das empresas ao longo do ano. Então, de novo, continuamos céticos no curto prazo com o setor de educação. Por hoje é só, Celso, um bom dia a todos. Obrigado, Kim. Pessoal perguntando se a gente não vai comentar Pão de Açúcar, nem Marfrig, a gente acaba não olhando assim no detalhe, são duas companhias e setores que a gente não gosta muito, né? A própria Pão de Açúcar já havia reportado a sua prévia operacional, não está conseguindo mais repassar a inflação, isso é muito ruim.
ou seja, tem um crescimento real negativo. E Marfrig é outra também que governança corporativa a gente não consegue recomendar mesmo, né? É a famosa surpresinha, né? Kinder Ovo, se você abrir pode ter uma surpresinha e quando você tem a surpresa é sempre negativa, nunca vem para o lado positivo. A gente fica fora de Marfrig e Pão de Açúcar a gente também está fora, não consegue repassar nem a inflação. Aí você olha a lojas americanas reportando 9% de same-store sales, demonstra aí loja Renner reportando 16,5% que elas conseguem repassar mais do que a inflação. Agora falando da parte de aluguel rapidamente, né? Uma demanda grande ontem por Vale 3, Natura, BR, PR3, PDG e Bova. Resultado de PDG ontem horroroso, a gente comentou aqui, o papel sofreu bem ontem. Natura vem chamando bastante atenção, uma demanda muito grande, bateu mais de 10% a posição de short sobre o free float, não tem doador, isso que deve também ter ocasionado um squeeze ontem que acabou sofrendo papel, mas desde os seus resultados, que eles reportaram o resultado, estava R$26, chegou a bater R$32 Natura, mas foi também por conta de squeeze. E seguem os top, né, acima de 10%, posição short sobre free float. Magazine Luiza, OGX, Marco Polo e Cirela. Agora eu vou chamar aqui o Caio para comentar sobre commodities. Bom dia, Caio. Bom dia, Celso, XP. Vamos lá, pessoal, fazer um giro aqui dentro das commodities. Na realidade, o que me chamou muita atenção foi agora pela manhã. Na verdade, eu tinha já olhado essas informações ontem à noite e bati e confirmei agora de manhã. Preços nos portos de milho, principalmente em Santos, já superaram os preços da semana passada. Então isso me chamou muita atenção. Pessoal já começando a negociar a entrega em julho a R$ 28,40 a R$ 29. São preços maiores do que a semana passada, na faixa de R$ 1, R$ 2. Isso me chamou muita atenção. Então podemos ter um repique. Podem ver, na pedra começou já a entrar um pessoal já na compra nesse 25,50. Infelizmente ontem nós estopamos nossa posição, mas nós temos outro call agora aí, compra no 25,55. Isso me chamou muita atenção, os preços nos portos já indicando uma falta de oferta pontual aqui no mercado interno. Então vamos ficar atentos. O dólar também pode ajudar esse nosso trade já para longo prazo, não pensando no curto prazo, mas já meio do ano, até o fim do ano. Então fica aí essa compra no milho setembro. Outra coisa que eu tenho a comentar com vocês é o call spread de milho novembro. Me parece que cada vez mais esse call spread é muito bom. O ratio ainda continua muito bom e nós temos cada vez mais confirmações que em novembro o milho deve subir. Compra de milho seco no futuro, no novembro, ainda não gosto de passar para vocês porque a liquidez é muito baixa, então não vale a pena ficar tradando o CCMX, vamos ficar apenas do CCMU, mas o call spread é uma excelente opção para o upside em novembro. Falando um pouco do café, temos daqui a pouco algumas projeções sobre o café, mas o café já acordou animado hoje. Nós tivemos o trade ontem no 65, na realidade eu acabei só passando pontualmente para alguns, mas vamos ver ali se ele supera a faixa de 171. Essa faixa é muito importante, se superar, dá um upside melhor para o café até a faixa de 186, se superar 171. Se superar esse ponto, aí nós vamos entrar em uma operação de position, tentando buscar ali 186, é um alvo até longo, e vamos colocar só o nosso stop loss abaixo de 165. Então vamos ficar com um trade mais longo para ver se a gente pega essa alta do café. Acho que agora todo mundo está já trabalhando nessa casa de 50, mas agora começa o pessoal a especular subgeadas para junho e julho. Por enquanto eu vi no relatório de chuvas, tanto aqui quanto lá fora, falando ainda que o inverno será úmido, com frio não tão forte, mas isso ainda são projeções que as casas estimam, a gente não sabe o que realmente vai acontecer. Se tivermos alguma geada aqui no Brasil, piora a qualidade do café fino, isso acaba impactando os preços no café, tanto em Nova York quanto aqui na BMF, dando muito mais upside para esse café setembro, mas por enquanto são só especulações de mercado sobre essas geadas em junho e julho, ok? Por último, falar sobre o boi gordo, ainda tudo no esperado, pessoal falando que a oferta deu uma melhorada e voltou a recuar, principalmente no MS. Nós podemos ter um upside nesse boi aqui em maio, superação de 148, um tradezinho, vamos buscar os 150. Eu acho que eu estava com uma visão mais pessimista, achava que voltava até os 145 boi gordo, mas me parece que a oferta está bem restrita e o pessoal ainda especulando no Dia das Mães. O pessoal está achando que o consumo deve ser muito bom, então isso deve puxar o boi gordo nesse maio, ok? Então, por enquanto, da minha parte, é só isso. Desejo a todos um excelente dia e volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Assim, para encerrar hoje aqui a nossa reunião matinal, voltamos às 11h35 com o nosso UFC para tirar dúvidas, falar de resultados e também desse mercado. Cautela com esse payroll abaixo do esperado.
Uma excelente sexta-feira a todos e quem não vir mais, um excelente final de semana, um grande abraço e até lá.